Fala moçada, canal Exatas 1000, Professor Colombo, vamos que vamos hoje com a resolução aqui da AP, a AP do primeiro bimestre, nono ano de ensino fundamental, parte 1, vou dividir em duas partes aqui para o vídeo não ficar muito extenso, são 26 questões aqui do nono ano, provinha aqui da AP, a AP 2021, esse modelo M0907 aqui, a gente vai estar analisando aqui, dando as dicas para vocês das questões dessa AP, tá certo? Então vamos para cima, não esquece de meter o dedão no like, se inscrever no canal e vamos que vamos, dá toda aquela força, divulga para os amigos que estão precisando desse conteúdo e vamos para cima aqui, começar trazendo todo esse conteúdo aí para vocês de qualidade. Então a gente vai começar aqui com a atividade de número 1, uma representação aqui da nossa reta numérica. Então vamos fazer a leitura aqui do nosso exercício. Vem comigo para a leitura. Observe abaixo os pontos W, X, Y e Z, apresentados em uma reta numérica que está dividida em partes iguais. Bom, vamos lá analisar. Nós temos aqui então nossa reta numérica, temos aqui a marcação do 0, temos o 1 e temos o 2. Tá? Primeira coisa que nós temos que observar, quantas são essas divisões, certo? Quantas divisões que nós vamos ter aqui entre o 0 e 1, por exemplo, certo? Então é só a gente contar aqui, vamos verificar. Ó. A gente tem aqui ó, uma marcação, certo? Duas marcações, três marcações, quatro marcações, 5 divisões ali, certo? Então nós temos 5 divisõezinhas para nós podermos representar e falar qual que vai ser essa quantidade de divisões aqui apresentada na nossa questão. Bom, então olha só. Se entre 0 e 1 nós temos aqui 5 partes aqui, 5 divisões, o que a gente pode falar? A gente pode falar que esse primeiro ponto vai ser o quê? Vai ser o 0,2. Deixa eu dar um zoom aqui, né? O segundo ponto a gente vai ter o 0,4. O terceiro, o 0,6. E esse daqui é o 0,8 para depois chegar no 1. E assim a gente vai continuar. Depois a gente tem o 1,2. 1,4, 1,6, 1,8, até chegar no 2, tá? Então aqui no ponto Z. Basicamente o que ele pede aqui da gente é o seguinte, ele fala aqui qual desses pontos representa a localização do 0,2. Ponto, né? Ficou fácil aqui da gente verificar, analisando aqui, basta olhar onde está aqui o 0,2 e verificar qual que é a letrinha aqui correspondente, marcar aqui, partir para o abraço e marcar a resposta correta, certo? Então um exercício bem tranquilo de reta numérica, basta fazer as divisões de maneira correta aqui e identificar onde está a letra ali que está representando o número 0,2. Então não tem segredo nenhum. Bom, o segundo exercício aqui já trata aqui de triângulo, tá? Então a parte de semelhança de triângulos, ok? Então a gente tem aqui, observe os triângulos apresentados abaixo. Então temos 5 triângulos, triângulo 1, triângulo 2, 3, 4 e 5, e os seus ângulos, respectivos ângulos aqui, certo? Então ele pergunta aqui, quais desses triângulos são semelhantes entre si? Bom, olha só, a gente tem um caso bem tradicional, né, bem específico aqui de semelhança. A gente pode falar que os nossos triângulos vão ser semelhantes quando? Quando eles possuem todos os seus ângulos iguais, tá? Então vou colocar aqui, ó, todos os ângulos, iguais. A gente chama de congruentes também, certo? Então olha só, basta nós verificarmos onde que nós temos os 3 ângulos iguais. Aqui a gente tem 30, 60 e quando tem esse símbolo aqui, nós temos um ângulo de 90 graus, tá? Nesse segundo nós temos um ângulo de 45 graus e esse ângulo que vale 90 graus, tudo bem? Aqui a gente tem 70 graus, 80 graus e 30 graus. Aqui eu tenho 80, 80 e 20. E aqui eu tenho 30, 70 e 80 graus, tudo bem? Apesar dos triângulos serem, né, aparentarem aqui de forma diferente, estar distribuído aqui espacialmente de forma diferente, apesar disso, quando eles têm os ângulos iguais, certo? Eles podem ser chamados de triângulos aqui
semelhantes. E quais desses triângulos que possuem essa característica? Basta analisarmos aqui, ó. Aqui eu tenho, ó, um ângulo de 30 graus, de 70 graus e de 80 graus, tudo bem? Olha só nesse de cima aqui que interessante, eu tenho o ângulo de 30 também, apesar de ele estar numa posição diferente. Tenho um ângulo de 70 e tenho um ângulo de 80 graus, igualzinho o que está aqui, certo? Então aqui a gente consegue já matar aqui de cara qual que seria os triângulos semelhantes, tá? Os triângulos semelhantes, então, são esses aqui que apresentam os ângulos iguais, tá? Triângulo 3, triângulo, no caso, 5, né? Então aí a gente já consegue marcar aqui a respostinha correta, tudo bem? Então vamos lá para a próxima atividade. Atividade agora de número 3. Então, atividade de número 3 aqui é um sisteminha de equações. Temos duas equações aqui de primeiro grau. E aí ele fala aqui, observe o sistema de equações polinomiais do primeiro grau apresentado abaixo. Então temos aqui 2x menos 5y igual a 18. Temos o menos x mais 6y igual a menos 16. E aí ele fala, o par ordenado x e y, que é a solução desse sistema, é... Então ele quer saber quais são os valores de x e y que resolvem esse sisteminha, esse sistema de equações, tudo bem? Bom, vamos lá. Então nós temos duas equações, essa primeira aqui e a segunda. Qual que vai ser a estratégia? Eu vou pegar aqui e vou multiplicar a minha segunda equação por 2. Por que isso, professor? Porque se eu multiplicar por 2, percebe aqui que vai ficar menos 2x. E aí o 2x com menos 2x vai acabar cancelando. Então a gente vai utilizar essa estratégia, tudo bem? Então olha só. A nossa primeira equação, essa aqui de cima, que eu vou chamar de 1. A nossa segunda equação é a de baixo aqui, ó, que eu vou chamar de 2, tudo bem? Então, nossa primeira equação, vou escrever aqui já, ó. Nós temos aqui que 2x menos 5y é igual a 18. E a segunda equação, essa de baixo, é menos x mais 6y igual a menos 16. Porém, eu vou multiplicar por 2 todos os seus termos. Multiplicando por 2, ó, 2 vezes menos x vai ficar menos 2x. 2 vezes o 6y, ó, 2 vezes 6 vai dar 12. Então, vai ficar mais 12y. Isso vai ser igual 2 vezes menos 16 vai dar menos 32. Olha só que interessante. Agora nós vamos fazer o que? Nós vamos pegar essas duas equações e nós vamos somar. Tá? Nós vamos juntar aqui, vamos unir essas duas. E olha só que interessante. Por eu ter multiplicado por 2 a segunda, quando eu fizer 2x com menos 2x, isso aqui vai dar 0. Ó. 2x com menos 2x cancela. E isso que é a sacada aqui, que vai ficar uma incógnita apenas. Agora vai ficar, ó, menos 5y mais 12y, a mesma coisa que eu fazer 12 menos 5. E 12 menos 5 dá pra gente aqui, ó, 7y, 7y. Isso vai ser igual a... Aí eu tenho 18 com menos 32, certo? Menos 32 é o que prevalece, né? Eu devo mais. Se eu devo mais, vai dar negativo. Então vai ficar o quê? Menos 32 para o 18. Vamos pensar assim, do 18 para chegar no 32, dá quanto? Tenho 2 para chegar no 20, mais 10, 12, com mais 2, 14. Só que como vai prevalecer o negativo, porque tem o mais, né, o negativo é maior aqui, então vai ficar menos 14, tudo bem? Bom, para isolar esse y aqui, ó, se está multiplicando, tá vendo? Esse 7 está multiplicando o meu y, ele vai passar dividindo, ele está atrapalhando aqui. Então eu vou ficar aqui, ó, com o y igual a menos 14, menos 14 dividido por 7. E menos 14 dividido por 7 vai dar menos 2. Menos com mais, né? Sinalzinho, regrinha de sinais, ó, menos com mais dá menos. Então, nosso y já vale menos 2, tá? Lembrando que o segundo número é o y, né? Quando a gente tem a representação do par ordenado aqui, ó, o xy, o segundo número é o nosso y. Então a gente já sabe que o segundo número vale quanto? Vale menos 2. Só que isso a gente já mata o exercício, né? É só olhar o segundo número, ó. Aqui é 1, aqui é menos 2, aqui é menos 16 e aqui é 2. Onde que aparece o menos 2? Bom, só no segundo item, né? Só aqui que aparece o menos 2. Mas vamos calcular o x também. Como que a gente calcula? Pega qualquer uma dessas equações aqui. Vou pegar a segunda. Vou pegar a equação de número 2, tá? Então a gente vai analisar aqui, ó. A gente tem o menos x com mais 6y igual
a menos 16. No lugar do y, eu vou colocar menos 2. Então, nós teremos aqui, ó, menos x com mais 6 vezes, no lugar do y, vou colocar o menos 2. Isso vai ser igual a menos 16. Olha só. Então, eu vou ficar com menos x. 6 vezes menos 2 vai fazer mais com menos dá menos. 6 vezes 2 dá 12. Isso é igual a menos 16. Então, olha só. O menos 12 está atrapalhando, ele vai passar para o outro lado positivo. Então, vai ficar menos 16 com mais 12. Tá? Então, o nosso menos x é igual a menos 16 com mais 12 ali. Vai prevalecer o negativo, porque o negativo é maior, então vai ficar com menos 4. Tá? Só que eu não posso ter um menos x, né? Eu quero só o x, eu quero x positivo. Então, eu vou multiplicar por menos 1 essa nossa equação. Multiplicando por menos 1, vai ficar x positivo do lado esquerdo e vai ficar 4 positivo do lado direito. Portanto, nosso x ele vale 4. Então, x vale 4 e o y vale menos 2. Exatamente o que está aqui nessa alternativa. A segunda alternativa tem o 4, o x valendo 4 e o y valendo menos 2. Belezinha? Então, mais uma atividade aí, mais um exercício resolvido. Bom, atividade de número 4, vamos lá. Considere a equação linear menos x menos y mais 4 igual a 0. Qual é a representação gráfica dessa equação? Vamos lá. Primeira coisa que ele já falou aqui, que é uma equação linear. Pessoal, se falou aqui, já que é uma equação do tipo linear, a gente já sabe que a gente está falando aqui de uma equação aqui de primeiro grau, certo? E uma equação de primeiro grau sempre vai ser representada por uma reta, certo? Então, a gente sempre vai ter uma reta representando aí essa nossa equação, independente de qual equação de primeiro grau que nós tivermos. Então, olha só, se nós analisarmos aqui essa parte de baixo, esses dois gráficos, nós temos aqui uma parábola. Isso aqui é uma representação de uma equação de segundo grau, certo? Então, nós temos aqui uma representação para uma equação de segundo grau. Então, não cabe aqui, não está aqui dentro, ó, não vai entrar. E essa daqui também não faz sentido, tem que ser reta, né? Olha assim, olha só. Aqui na parte de cima também a gente tem aqui uma representação de função modular, né? Que é aquela que só tem a parte positiva. Então, a gente não pode ser essa. Apesar de ela ter, né, a nossa reta, ela tem uma subida, tá vendo? Ela fica só na parte positiva. Então, essa aqui é a representação de função modular. Então, resta apenas essa daqui como resposta pra gente. Mas, vamos pensar um pouquinho. Vamos só analisar um pouco mais. Esse cara aqui, ó, se ela tiver essa cara, ó, y é igual a ax mais b, que é o nosso esqueleto aqui para uma equação de primeiro grau, ela é, né, uma reta, claro. Então, ela pode ser representada. E a gente consegue até obter esses valores aqui numericamente no gráfico, né? Então, olha só, vamos só isolar. Vamos pensar o seguinte. Se o x for zero, né? Se o x for zero, aqui a gente tem um ponto, né? O x sendo zero e o y sendo 4, ó. Então, o x é zero, ó, desce aqui, cai no zero. E se a gente for ver, ó, ela está exatamente aqui em cima do 4, que é o y. E aqui também a gente tem um outro ponto, esse aqui de baixo, ó, que seria ó, em x valendo 4, em y valendo 0. Vamos ver se satisfaz aqui dentro dessa equação. Se eu substituir no lugar do x o 0, ó, vamos ver o que a gente consegue obter. Vamos ver o que a gente encontra ali. Bom, olha só, se eu colocar aqui o 0 no lugar do menos x, vai ficar menos o 0, né, com menos y, mais 4 igual a 0, né? Esse menos 0 é 0, né? Não tem sinal. Então, vai ficar menos y. E o 4 que está positivo aqui, vai passar para o outro lado, negativo. Tá? Se eu multiplicar por menos 1, vai ficar o y valendo 4. Olha, exatamente o que está ali, né? Quando x é 0, o y dá exatamente 4, fazendo sentido e validando aqui o nosso ponto que pertence a essa reta, tá? Olha só que interessante. Se eu substituir no lugar de x o 4, vamos ver o que acontece. Ó. Se eu substituir aqui nessa função, ó, vai ficar menos, e no lugar de x fica 4, tá? Menos o y com mais 4 igual a 0, tá? Esse menos 4 com esse mais 4 vai dar 0. Ó, menos 4 com mais 4 dá 0. Então, sobrou o menos y. Menos y igual a 0. Se eu multiplicar por menos 1, né, vai ficar y
igual a zero, porque o zero não tem sinal, então vai ficar y igual a zero de qualquer jeito. Olha só que interessante. Exatamente o que está aqui, ó. Quando x é 4, o y vale zero, satisfazendo esse ponto aqui e validando a nossa alternativa aqui como a correta, certo? Vamos lá fazer a análise aqui da atividade de número 5. Observe os números apresentados no quadro abaixo. Então, nós temos aqui a raiz cúbica de 8. Vou colocar aqui, ó, a raiz cúbica de 8. Quanto que dá a raiz cúbica de 8? A gente precisa ver qual que é o número que multiplica ele mesmo 3 vezes para dar o 8, né? Qual que é esse número? É o 2, né? É o 2, porque 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Então, a raiz cúbica de 8 aqui nesse caso vale 8. Vale 2, perdão, tá? O 5,45, esse tracinho aqui, ó, significa que nós temos uma dízima periódica. Então, nós temos aqui o 5,45 e vai ficar repetindo infinitamente aqui, ó, 45, 45, 45, tá? Isso aqui é característica aqui de um número racional, certo, pessoal? Nos racionais, a gente tem os números, né, que entram dentro dessa nossa característica aqui, os 5,45, 45 são números racionais, certo? Aqui a gente tem o 1,23, 4, 5, 6, tá? E tem 3 pontinhos. Nós não sabemos exatamente o que vem depois desses 3 pontinhos. Pode ser que ele repita o 2, 3, 4, 5, 6? Pode. Se ele repetir, a gente vai ter uma dízima periódica, né? Seria uma dízima periódica aqui. Se ele não repetir, pode aparecer números aleatórios aí que a gente não consegue identificar, o que pode tornar ele um número irracional, que eu já vou explicar o que é, né? Bom, e o raiz quadrada de 2? O raiz quadrada de 2... se vocês jogarem na calculadora aí, o que vai acontecer? O raiz quadrada de 2, ele vale aqui, ó, 1,4142, certo? 1, 3, e aí vai, ó, infinitamente. Nós não, né, conseguimos, né, descrever esse número, porque nós temos infinitos números aqui e não tem nenhum padrão, ó, percebe? Esse número aqui ele não tem padrão nenhum. É um número aqui, ó, que ele não tem uma racionalidade. Não é que nem esse número que fica repetindo, 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 né? E esse aqui já entra lá nos números, no conjunto dos números irracionais. Então, esse aqui já é um número irracional, né? Os números irracionais têm essa característica, né? Eles possuem essa... ele é um número decimal aqui, claro, e ele não tem esse padrão. A gente não consegue escrever ele em forma de fração também, certo? Então, ó, qual que seria a pergunta aqui do exercício? Ó, quais desses números são ou podem ser irracionais? Com certeza, esse daqui é irracional, com certeza. A gente já pode afirmar que o raiz de 2 é um irracional, tá? Esse daqui é, que nem eu disse, pode ser um irracional. Se aqui nesses 3 pontinhos aqui, ó, os números ficarem aleatórios, né? Se vir um número aqui 7, 8, 9, 5, como ele não descreveu, pode ser que seja. Pode ser. Se acontecer isso, ele também entra como irracional. Como ele perguntou os números que podem ser, né? Ou os que são, certeza é o raiz de 2. Esse aqui pode ser, esse aqui pode ser, tá? Agora, esse 5,45 não é irracional, ele é um racional, tá? Ele é um número aqui que ele tem essa repetição, ele tem um padrão, ó. A gente consegue colocar esse cara em forma de fração também. Eu consigo montar uma fração aqui, ó, geratriz desse cara, tá? E o raiz cúbica de 8? O raiz cúbica de 8 deu 2, né? Esse 2 aqui é um número inteiro, natural. Eu consigo escrever ele como um racional, né? Se eu fizer 2 dividido por 1, né? Eu consigo colocar ele em fração, então ele não é irracional. Então, os únicos aqui que podem, né, que pode ser e que com certeza é irracional, são esses números aqui que eu acabei circulando, certo? Então, dá aqui essa alternativa aqui como correta. Vamos lá para a atividade, então, de número 6. Qualquer dúvida, lança nos comentários. Fala aí se você está entendendo, se você está gostando. Não esquece também, né, de meter o dedão no like, né? Se inscrever, dar aquela força, divulgar para os amigos. Manda para os amigos aí que estão precisando desse conteúdo, tá? E vamos para cima, tá? Qualquer dúvida, estamos aí. Vai mandando nos comentários. A gente vai conversando, criando uma comunidade bem bacana aí, beleza? Então vamos lá para a atividade de número 6. Tânia é professora de português, trabalha com aulas particulares. Ela oferece essas aulas nas modalidades remota e presencial e cobra valores diferentes pela aula
de acordo com a modalidade escolhida. Certo dia, Tânia deu 4 aulas remotas e 2 presenciais e recebeu R$ 140 por esse total de aulas. No dia seguinte, ela deu uma aula remota e uma presencial e recebeu R$ 50. Qual é o valor em reais cobrado por Tânia por uma aula presencial? Então vamos lá, pessoal. É o seguinte. Vamos pensar aqui, ó. A Tânia, ela deu aulas remotas e presenciais. Então vamos falar o seguinte: a gente não sabe quantas aulas presenciais e quantas aulas remotas, ok? Porém, a gente vai chamar então de R aqui as aulas remotas, ó. Então as aulas remotas vai ser o Rzinho, né? Nós não sabemos. E as aulas presenciais vai ser o Pzinho, tá? Então a gente vai colocar incógnitas, né? O número de aulas remotas a gente chama de Rzinho. O número de aulas presenciais a gente chama de Pzinho, tá? Presenciais. Essas letras representam números, tá? Que a gente ainda não sabe, mas que a gente vai descobrir. Então, olha só. A Tânia, ela deu 4 aulas remotas. Então, 4 vezes o R, tá? A gente não sabe aqui quanto custa, né? Essas aulas remotas. E deu 2 presenciais. Então, 4 remotas mais 2 presenciais. E ela recebeu um total de R$ 140. Então, montei uma equação, ó. 4 aulas remotas mais 2 presenciais deu 140. E aí, no dia seguinte, ela deu o quê? Uma aula remota, então 1 R, posso colocar apenas R, tá? E uma presencial, então, mais um Pzinho. E ela recebeu quanto? Recebeu R$ 50. Olha só, temos duas equações. Duas equações e duas incógnitas. Quando nós temos duas equações e duas incógnitas, nós temos aqui um sistema de equações. Um sisteminha de equações. Beleza pura, maravilha. E para resolver esse sistema, a gente utiliza aí diversas ferramentas, né? Uma delas, né, a gente pode fazer o seguinte: nós podemos aqui tentar eliminar uma das nossas incógnitas, tá? E para isso a gente multiplica por um número uma das equações e depois soma elas. É uma das maneiras de resolver aí. Existem diversas formas, tá? Eu vou continuar com essa daqui, porque ele pede aqui qual que é o valor em reais que a Vânia cobra pela aula presencial. Então ela quer saber aqui qual que é o valor do P. Qual que é o valorzinho do P, tá? Se eu descobrir o P, eu matei aí. Então é o seguinte: vou multiplicar essa segunda equação por menos 4. Por menos 4. Por que que eu vou fazer isso? Vocês já vão entender. Olha só. Vou copiar a equação de cima, que é o 4R, mais o 2P, igual a 140. E vou multiplicar de baixo por menos 4. Então vai ficar menos 4 vezes R, que dá menos 4R. Vai ficar menos 4 vezes P, que dá menos 4P. E vai ficar menos 4 vezes 50, que dá menos 200. Ok, maravilha. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai somar essas duas equações. Porque ao somar essas duas equações, eu vou matar aqui com o R, tá? Eu só quero saber o P, né? Então, 4R com menos 4R dá zero. Olha que interessante. 2P com menos 4P vai dar menos 2P. E 140 com menos 200 vai dar menos 60. Opa! Então, a gente tem aqui menos 2P, menos 60. Se eu multiplicar por menos 1, para deixar tudo positivo, eu vou escrever aqui, ó. Eu vou ter que 2P é igual a 60, tá? Esse P está multiplicando por 2, eu vou pegar esse 2 e vou passar dividindo. Então, nós vamos chegar, então, enfim, descobrindo aqui que o P é igual a 60 dividido por 2. E 60 dividido por 2 vai dar que o nosso P é igual a 30, ou seja, as aulas presenciais, uma aula presencial aqui, tá? Uma aula presencial custa R$ 30, que é o valor aqui que a Vânia está cobrando por essa aula presencial, tá certo? Então, é isso aí. Montagem de sisteminha de equações, descobriu as equações, vamos tentar descobrir, né, qual que é o valor da incógnita P, que é o que nós queremos desejar, é o que nós queremos aqui encontrar, tá certo? Então, é isso aí. Essa foi a atividade de número 6. Vamos lá para a atividade de número 7, então. Atividade 7. Observe o número apresentado no quadro. Então, nós temos aqui raiz quadrada de 5 meios.
certo? Então, nós temos aqui a raiz quadrada de 5 meios. 5 meios é o mesmo que 5 dividido por 2. 5 dividido por 2 dá 2,5, certo? Então, nós temos aqui a raiz quadrada de 2,5. Aí ele fala assim, esse número na reta numérica está localizado entre, vamos pensar o seguinte, ou a raiz mais próxima aqui, que a gente tem um quadrado perfeito, seria a raiz quadrada de 1, tá? E a raiz quadrada de 1 dá exatamente o número 1, certo? Depois do 2,5, a gente tem aqui a raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4, que dá pra gente o número 2. E a gente sabe que a raiz de 2,5 está aqui entre eles. Está entre raiz de 1 e entre raiz de 4. Está entre raiz de 1 e raiz de 4. Beleza. Então a gente sabe que a nossa raiz quadrada de 2,5 está entre 1 e 2, tá? Esse é o primeiro passo aqui já do nosso exercício. Já dá pra gente matar isso aqui, ó. Não tá entre 2 e 3, não tá entre 6 e 7, certo? Olha só, ele fala aqui entre 1 e 3,5, tá? Nessa alternativa. 3,5, 3 meios, né? 3 meios é 1,5. Então ele tá falando aqui pra gente que está entre 1 e 1,5, certo? E aqui na alternativa, na alternativa A, fala que está entre 3 meios, que é 1,5, e 5 meios. 5 meios é 2,5, né? Se você fizer a divisão 5 dividido por 2, dá exatamente o 2,5. Então, resta a gente descobrir aqui entre qual intervalo, né, que realmente está o nosso 2,5. Se a gente parar para pensar, o raiz quadrada, né, de 2,5 aqui, se a gente fizer, né, se a gente fizesse essa continha aqui, quanto que daria a raiz quadrada de 2,5 na calculadora? Daria 1,58, tá? Só para você ter ideia desse valor aqui. Lógico que você não vai usar a calculadora, né, para fazer a prova, mas isso aqui dá 1,58, né, aproximadamente 1,58, né, que aí já ficaria fácil de identificar que essa seria a alternativa aqui correta, tá? Mas também dá para você fazer aqui, né, pensar o seguinte, o raiz de 2,5 ele está mais próximo de quem, né? Está mais próximo aqui desse nosso 4, né, também. Então já facilita um pouquinho esse encontro aí da alternativa correta também, tá? Então a gente pode fazer essa identificação, pode verificar também qual que é o número, né, que a gente consegue multiplicar aqui. Na verdade, você pode fazer pelo 1,5. Se você pensar no 1,5, se você multiplicar 1,5 vezes 1,5, 15 vezes 15, né? Se a gente fizesse aqui 15 vezes 15, a gente teria o quê? Chegaria em 225, né? Que nesse caso tem que colocar duas vírgulas aqui, que dá 2,25. Então, esse 2,25 aqui, ó, é menor, né, que esse 2,5. Então, não poderia estar aqui, ó, não poderia estar entre aqui. Então, teria que estar num número maior, que o 2,5 ele é maior que esse 2,25, que é esse limite aqui, ó, entre 3,5 e 3,5. Ele é maior, ó, então ele está já aqui nesse primeiro caso, tá certo? Qualquer dúvida aí, manda nos comentários. Vamos lá para a atividade de número 8. Atividade de número 8, vem comigo aqui para a leitura. Visando a proximidade das comemorações natalinas, a prefeitura de uma cidade irá enfeitar a frente do teatro municipal com fio de luzes coloridos. Na malha quadriculada abaixo está representada a localização desse teatro, que será enfeitado com algumas indicações de medidas. Então a gente tem um teatro, tá? Então tem todo esse terreno aqui, identificação. Nós temos a frente do teatro, tá? Que está representando aqui, ó, tô colocando em vermelhinho, essa é a nossa frente do teatro. Tem esses 46,1 metros, tem 45 metros, 90 metros, enfim, esse é o terreno. Por recomendação técnica, o fio de luzes que será instalado terá comprimento equivalente ao dobro da medida do comprimento da frente desse teatro. Então é o dobro dessa medida aqui, ó. De acordo com essas informações, qual será a medida em metros do comprimento do fio de luzes que será instalado na frente desse teatro municipal? Então é o seguinte, ele está pedindo basicamente qual que é o dobro dessa medida que eu coloquei em vermelho. Tá? Como que eu posso calcular? Vou chamar de x aqui essa medida, certo? E aí a gente vai utilizar
a relação aqui de proporcionalidade, porque nós temos aqui retas que são paralelas, certo? Nós temos retas paralelas aqui, ó, essa aqui, essa daqui, sendo cortada por transversais. Quais são essas transversais? Seria essa e essa. Quando acontece isso, a gente tem uma situação de proporcionalidade entre esses segmentinhos. Ó. Nós podemos dizer que esses segmentos aqui são proporcionais entre si. Então, eu posso fazer uma razão, posso fazer aqui 90, por exemplo. 90 dividido por 45 vai ter que ser igual a essa medida aqui, que é o que a gente chamou de x, dividido por essa medida aqui, que vale 46,1 metros. Perfeito? Então, aqui a gente tem uma regrinha de 3. Então, basta resolver essa regrinha de 3, que nós vamos descobrir qual que é esse valor de x. Se nós fizermos 45 vezes x, que vai ser igual a 90 vezes o 46,1. Tudo bem? Esse 45 que está multiplicando x vai passar dividindo, que ele está me atrapalhando. Eu só quero o valor de x. Então, nós teremos 90 vezes 46,1. Tudo isso dividido por 45. Olha para mim aqui, ó, 90 dividido por 45 dá 2. Então vai ficar 2 vezes o 46,1. Vamos fazer essa conta. Quanto dá 2 vezes 46,1? 2 vezes 1 dá 2. 2 vezes 6 dá 12. 2 vezes 4, 8. Com mais 1, 9. Tem uma vírgula aqui, então 92,2 metros é o tamanho aqui da frente do teatro. Esse é o tamanho da frente do teatro. Porém, ele fala aqui que ele quer o quê? O dobro da medida do comprimento da frente desse teatro. O dobro, né? Nós precisamos lembrar que o dobro é o quê? O dobro é multiplicar por 2. Multiplico por 2. Então, eu tenho que pegar esse valorzinho, 92,2, e multiplicar por 92,2. Então, vai ficar 2 vezes 2 que dá 4. 2 vezes 2 dá 4 de novo. 2 vezes 9 dá 18. Como tem uma vírgula aqui, 184,4 metros. Então, essa aqui já é a resposta aqui, ó. 2 vezes 92,2 dá 184,4 metros. Então, resposta aí do exercício. Belezinha? Exercício aí que exige um pouquinho mais de atenção. Tem que ficar esperto para não bobear e errar aí na hora de estar fazendo cálculo, né? Então, fica esperto, tá? Então, se você não se inscreveu no canal ainda, é a hora, se inscreve, mexe o dedão no like, dá aquela força aí pro professor, né? Crescer aí cada vez mais no canal e continuar trazendo esse material de qualidade para vocês e muito mais que eu trago aqui pro canal também, tá? Vai lá no Instagram, se inscreve lá, vai lá, segue o professor lá no Exatas1000 também, vai acompanhando lá o que a gente publicar e vamos que vamos, divulga aí pros seus amigos. Vamos fazer a atividade número 11. Atividade de número 11. E depois a gente vai dar uma interrompida para a gente continuar no próximo vídeo. Uma segunda parte para não ficar também um vídeo super gigante. Considere os triângulos apresentados abaixo com as indicações das medidas dos seus lados. Então a gente tem vários triângulos. Tem esse primeiro aqui com a medida 9, 8 e 10. Tem esse aqui com 4, 3 e 6. Tem esse outro aqui com 4, 3 e 2. Tem o 12, 9 e 6. E fala aqui, quais desses triângulos são semelhantes entre si? Bom, olha só. Para ser semelhante em relação aos lados, nós vimos em relação aos ângulos, né? Se todos os ângulos são iguais, se dois são iguais já é o suficiente, né? Porque o outro obrigatoriamente vai ser igual. Então, se os três ângulos são iguais, eles são semelhantes. Bom, se os lados forem iguais, beleza também. Mas nós podemos pensar aqui em relação aos lados serem proporcionais. Então, deixa eu escrever aqui.
Se os lados são proporcionais, nós teremos aqui, então, um caso de semelhança de triângulos também. Então, olha só, se nós temos aqui um caso de semelhança de triângulos, quando os nossos lados são proporcionais, basta verificarmos aqui se existe uma proporcionalidade entre esses triângulos, certo? Então, a gente tem que pensar aqui. Se eu pegar e dividir, vamos pensar esse aqui, ó, esse cara por esse cara, ó, 12 dividido por 4 dá quanto? Dá 3. Se eu pegar esse cara e dividir por esse, 9 dividido por 3 dá 3. Se eu pegar esse cara e dividir por esse, ó, 6 dividido por 2 também dá 3. Percebe que sempre que eu faço a divisão aqui, a razão entre os lados, sempre nós encontramos um mesmo valor. Isso aqui é uma proporcionalidade entre esses lados. Quando todos os lados, quando eu pego um lado, divido por um, pego um lado, divido por outro, pego um lado, divido por outro, e sempre a razão, que é a divisão no caso, dá igual, significa que eles são proporcionais. E o que eu acabei de falar, se eles são proporcionais, nós temos um caso aqui de semelhança de triângulos. Então, maravilha, que a gente já consegue identificar aqui quais são esses triângulos aqui que são proporcionais, que mantêm essa proporcionalidade e que, portanto, então, são triângulos nesse caso semelhantes. Se eu pegar e fazer isso para outros aqui, ó, pegar esse 9 dividido por 3 dá 3. Aí se eu pegar 8 dividido por 4 dá 2, ó, tá vendo? Bem diferente, né? 10 dividido por 6 nem número inteiro vai dar. Então não tem essa relação, tá vendo que não tem essa proporcionalidade aqui. Então realmente é o 13 e o 4 aqui, 13 e o 4, que seriam nossos triângulos proporcionais. Então é isso aí, não esquece aí de meter o dedo no like, se inscrever no canal se você não se inscreveu ainda. Vamos finalizar por aqui a parte 1 do nosso 9º ano do ensino fundamental, aqui a AP do primeiro bimestre 2022 de matemática. E aí a gente retorna no próximo vídeo para fazer a parte final desses exercícios resolvidos aí que nós trabalhamos durante toda essa aula. Então divulga para os amigos aí, qualquer dúvida deixa aí nos comentários. E vamos que vamos. Bora pra cima. Nos vemos daqui a pouquinho, então, no próximo vídeo.